Olá, pessoal! Nesta aula vamos então falar sobre verbos conjugados no tempo verbal presente e serão os verbos irregulares, aqueles verbos mais difíceis, né? Por quê? Por que são irregulares? Porque eles mudam a estrutura, eles mudam bastante a estrutura do verbo, então nós temos que memorizar, é mais difícil para lembrar. E esses verbos, normalmente, alguns que nós vamos mostrar aqui na aula, são muito usados em português, muito frequentes. Então é importante memorizar a conjugação desses verbos e por isso nós colocamos aqui e eu vou ler essa conjugação, vocês podem repetir junto comigo, que ajuda a lembrar então e a fixar como são esses verbos, tá bem? Acompanhe comigo então a leitura do verbo ter, né? Então, eu tenho, tu tens, ele tem, ela tem, nós temos, vocês têm, eles têm, elas têm, tá bem? Temos aqui o verbo ter, um verbo muito usado. Aqui está conjugado no tempo verbal presente, presente do modo, então, indicativo. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, por exemplo, né? Usamos dessa forma. Vamos para mais um verbo, que é o verbo saber, tá? Saber de alguma coisa, como você sabe falar português, por exemplo? Saber uma língua? Você sabe dirigir um carro, por exemplo? Então vamos usar o verbo saber, né? Observem aqui então a conjugação. Repitam comigo. Eu sei, tu sabes, você sabe, ele sabe, ela sabe, nós sabemos, vocês sabem, eles sabem, elas sabem, certo? Então, verbo saber. É muito usado quando as pessoas perguntam o que é isso? E você não sabe. Aí você diz, eu não sei, tá? Eu não sei. Eu sei, então, afirmativo. Eu não sei, então, negativo, tá bem? Ok, vamos lá, verbo querer, tá? Verbo querer. Então, eu quero, tu queres, você quer, ele quer, ela quer, nós queremos, vocês querem, eles querem, elas querem, tá bem? Eu quero comer uma pizza, por exemplo. Então, o verbo querer bastante usado também. E agora muita atenção com o verbo ir. Esse verbo é muito importante, nós usamos muito, e inclusive nós usamos para fazer o futuro, para falar no futuro. Usamos no presente, mas também usamos para falar de alguma ação, algum acontecimento no futuro, tá? Mas usamos ele no presente mais o verbo depois, tá? Mas a aula do futuro está um pouquinho mais adiante, tá? Depois também temos as explicações do futuro. Mas muita atenção, esse é o verbo ir que está conjugado no presente, tá? Eu vou, tu vais, você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Tudo bem? Eu vou tomar um café, por exemplo. É uma ação no presente, mas que tem uma projeção de futuro. É uma ação que vai acontecer na sequência, tá? Muito usado, muito importante esse verbo. Vamos ver agora o verbo ver, tá bem? Eu vejo, tu vês, ele vê,
você vê, ele vê, ela vê, nós vemos, vocês veem, eles veem, elas veem. Então aí o verbo ver. Muito bem. Então, alguns verbos irregulares, muito importantes, estudem, memorizem, porque eles são bastante usados. E aqui nós temos então, para finalizar a aula, alguns exemplos para vocês, tá? Eu quero um café, né? Um exemplo. Eu sei falar português. Eu tenho 2 filhos. Alguns exemplos, então, com aí o verbo no presente, tá? E são verbos irregulares, esses verbos mudam muito. Lembrem que aqui essa frase, por exemplo, é uma frase afirmativa. Eu sei falar português, né? Ah, eu quero falar de maneira negativa, fazer uma frase negativa. Então, eu não sei falar português. Não nós colocamos entre o pronome e o verbo, tá? Eu sei ou eu não sei. É isso. Terminamos então alguns verbos irregulares no tempo verbal, então, presente. Vejo vocês na próxima aula e não esqueçam de fazer os exercícios, tá bem? Até mais!